A meditação, qual que é a ideia, gente? Quando a gente pensa no Mindful Eating, essas práticas que eu fiz, todas essas práticas que eu vou descrever para vocês, então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui eu estou pegando o protocolo e eu estou tentando explicar para vocês a lógica por trás de cada prática dessas aqui no contexto da TCA, tá bom? Então, vamos lá. Por que meditação geral de Mindfulness? Por que eu enviei áudios gravados para ela? E, no caso, a gente até usou o aplicativo Lojong como uma maneira que a gente chama que eu uso muito, eu tenho usado muito porque é a gamificação da meditação, do Mindfulness, e as pessoas têm mais facilidade, eu reparo que as pessoas gostam bastante dessa parte da gamificação da meditação, ou seja, vai meditando para abrir fase, né, como se fosse um videogame, assim, né, isso traz uma certa, enfim, uma coisa mais quente numa prática que pode ser extremamente, não extremamente, mas pode ser mais fria, vamos dizer assim. Por que a gente trabalha isso? Por que a gente faz isso com esses pacientes? Porque esses pacientes são extremamente impulsivos. Então, quando a gente pensa em pacientes mais impulsivos, a prática de meditação, ela faz com que a gente consiga parar um pouquinho, a gente consiga interromper aquela reação tão espontânea e tão rápida, e a gente passe a responder mais às ações, ao que acontece, aos estímulos externos. Né? Então, quando a gente pensa, tem até um paciente meu que... Eu também tenho uma prática de meditação antiga, já tem um tempo, esse paciente também tem, e ele falou uma coisa para mim que eu achei super interessante, e eu queria compartilhar com vocês. Ele falou assim, Felipe, é como se, ao fazer uma prática constante de mindfulness, é como se a gente tivesse... como se a gente ganhasse alguns segundos a mais, como se a vida ficasse em câmera lenta. Eu achei esse exemplo sensacional, porque a sensação é mais ou menos essa. O que é esse câmera lenta? O câmera lenta nada mais é do que a gente ter um tempo maior para reagir, porque a gente, na verdade, não está reagindo, a gente está respondendo. Então, imagina aumentar o poder de responsividade para pacientes que são extremamente impulsivos. Né? Eu falo, isso é ouro. Para esses pacientes, isso ajuda extremamente. Tanto que, quando a gente pega artigo científico, e tanto que um dos motivos da Fabiana ter me chamado para dar essa palestra é exatamente porque existem muitos artigos em relação principalmente do transtorno da compulsão alimentar com a prática de meditação, de mindfulness obviamente, do mindful eating. Né? Por quê? Porque são pacientes muito impulsivos, quando a gente consegue amenizar um pouquinho esses impulsos e consegue fazer com que eles tenham mais responsividade, eles conseguem reagir melhor aos estímulos, o que faz com que o processo da restrição, da compulsão diminua. Né? E isso é muito visível, gente, é muito visível mesmo. Meditação da consciência da fome e investigação. Como eu falei, o paciente precisa entender a diferença entre fome física, fome emocional entre aspas, tá? Eu sei que não existe, mas é uma maneira que a gente tem para explicar. Questões sociais, a fome social, né? Ou seja, é importante que o paciente entenda na teoria, mas também é importante que ele consiga se conectar com os próprios sinais físicos de fome e saciedade. Caso contrário, ele vai ficar só na teoria. Então, essa meditação, essa prática de meditação da fome e a investigação da fome, ela nada mais é do que uma prática onde a gente vai guiando o paciente e a gente pede para ele dar uma nota para a fome, porém, a gente vai fazer isso de uma maneira meditativa, né? Numa prática formal de mindfulness, onde o paciente consegue acessar e consegue trazer mais consciência, e é mais fácil do que eu chegar para ele e falar assim, dá uma nota para sua fome de 0 a 10. Né? Quando a gente faz essa prática, eu sinto uma diferença muito grande nos pacientes, nesse sentido, né? E nela foi incrível a maneira como ela evoluiu na percepção de fome, que era um sinal que ela não sentia mais. Ela falava, Felipe, eu não sinto fome, eu não sei o que é fome, tá tudo embaralhado. Exatamente por quê? Porque ela fez jejum muito tempo. E o jejum vai bagunçar bastante esses sinais. Né? Essa percepção, essa capacidade de percepção dos sinais de fome e saciedade. Mini meditação. As mini meditações são práticas curtas de meditação, onde a gente manda para o paciente para que ele consiga aplicar essa prática antes de comer. Porque para pensar, gente, se o paciente tem um funcionamento muito de pensamentos muito acelerado, que normalmente é o mais comum nesses casos, no caso dela era muito comum, ela tinha pensamentos muito, muito acelerados, o que acontece? Se a pessoa entra para comer, se ela chega para comer dessa maneira, é muito fácil perceber, é muito fácil compreender que ela vai comer não exageradamente, mas de uma maneira disfuncional, muito rápido, porque os pensamentos estão acelerados, então ela ia no mesmo ritmo dos pensamentos, né? Então, quando a gente faz essa prática de meditação, a gente faz uma pausa antes, a gente faz uma respiração antes, é uma prática bem curtinha, né? E aí essa paciente, ela trouxe uma maneira de fazer essa prática alternativa, e eu queria compartilhar com vocês,
porque eu achei genial, eu adorei, eu até falo com ela, falei, nossa, obrigado por isso, porque realmente foi uma sacada muito interessante. Que ela, na verdade, o que que aconteceu? Ela falou, Felipe, eu tenho dificuldade em fazer o áudio, escutar o áudio de meditação, por motivos logísticos, sabe? Às vezes ela estava no trabalho, às vezes em casa, e aí tinha um marido, enfim, é complicado, né? Nem sempre daria. Então, o que que ela fazia? Ela lavava as mãos com atenção plena. Então, o lavar a mão, que é algo que naturalmente ela já iria fazer mesmo, ela fazia isso de uma forma onde ela se conectava com a experiência de lavar a mão, e lavar a mão com atenção plena é uma delícia. Recomendo a quem quiser tentar, é muito gostoso. Ela fazia isso, e isso fazia com que os pensamentos dela dessem um tempo para ela almoçar, para ela comer, não só almoçar. Então, isso também foi uma maneira que a gente utilizou, que foi, no início foi difícil, mas depois ela conseguiu pegar o ritmo, e foi ótimo para ela. Ela relatou muita diferença ao fazer a mini meditação. Tá? A meditação da saciedade, então a gente utiliza a água como uma maneira da pessoa entender melhor a saciedade dela e fazer com que ela tenha que ela perceba a sensação física da saciedade na sua frente. Então, é muito interessante, a gente estimula o paciente, a gente vai guiando o paciente através de uma prática para tomar água e fazer com que o estômago enche, vamos dizer assim, né? Ela consiga encher esse estômago e ela sinta um desconforto. Eu até falo, olha, essa prática ela é desconfortável, a ideia é exatamente que ela seja desconfortável, para você ver como é, para você perceber como esse desconforto, porque às vezes a pessoa ela não percebe durante o ato de comer. Então, quando ela está na nossa frente, fica um pouquinho mais fácil, né? E a água é algo que passa, e também o desconforto passa rápido, né? A gente não está usando comida, no caso. Meditação dos gatilhos alimentares, né? Gente, querendo ou não, a maioria desses pacientes, eles chegam, eles não têm ideia do que está causando, o que está engatilhando esse episódio de compulsão, ou esse comer emocional, ou esse episódio de comer exagerado, não precisa ser só o episódio de compulsão. Então, essa prática é uma prática que a gente faz, é uma prática formal também, de mindfulness, a gente vai guiando esse paciente para que ele consiga, para que ela consiga imaginar uma situação onde ela vai comer muito, mas não, ela não se imagina comendo muito, ela se imagina pré-comendo muito. Ou seja, o que acontece antes? Onde eu estou? Com quem eu estou? Que horas são? Né? Se ela consegue fazer alguma relação do exagero com o ambiente, com a pessoa, com a hora. Ou seja, a prática vai guiando a pessoa, e essa prática é uma prática campeã de insights. Essa é uma prática que eu adoro fazer, porque praticamente todos os pacientes saem com bastante insight, e ela trouxe muito insight bacana em relação a essa prática dos gatilhos. Ela descobriu muitos dos gatilhos que ela não conhecia, né? Os gatilhos tanto do marido dela, quanto do ambiente que ela estava no trabalho, enfim, né? E aí já entra em vários pontos aqui que são muito importantes. Então, entender o que leva a pessoa, que leva ela a fazer, a ter esse episódio, a se comportar dessa maneira, é fundamental. Para ela também, né? Lógico. Para a gente entender e para ela também. Meditação da uva passa, eu acredito que, né, quem aqui já leu um pouco sobre Mindfulness ou já fez alguma prática, provavelmente foi essa passa, foi essa passa, foi essa prática, né, da uva passa, que é exatamente o quê? Esse comer consciente, né? A gente mostra para o paciente como que ele pode, como que ele está desconectado, como ele está longe de um comer consciente. Então, normalmente as pessoas que fazem essa prática, elas falam, meu Deus, que é comer a uva passa de uma maneira extremamente consciente, né? Então, a gente estimula todos os sentidos do corpo, né? A gente faz isso, né? Quem já fez aí sabe, a gente usa todos os sentidos e faz com que essa pessoa tenha, acesse bastante a experiência de comer com atenção plena. E aí a gente começa a propor que a pessoa comece a tentar, e no caso dela, ela começou a tentar fazer isso com outros alimentos em outras situações, até para que aumente o nível de consciência, né? Eu falo que esse trabalho ele é muito baseado em atenção, por isso que a atenção plena, né, o mindfulness, ele é a base desse trabalho, porque realmente sem atenção não tem como a gente conseguir mudar comportamento alimentar, né? Meditação do chocolate, essa é uma prática muito interessante também. Deixa eu só olhar um pouquinho. A meditação do chocolate, ela é semelhante à prática da uva passa, porém a gente trabalha com a saturação das papilas gustativas. A gente faz com que o paciente vá percebendo como as papilas gustativas vão ficando saturadas, ou seja, vão ficando cheias de açúcar e gordura à medida que ele vai comendo. Então, é muito comum, normalmente a gente faz com 4 quadradinhos, tem várias maneiras de fazer essa prática, mas nesse protocolo a gente faz com 4 quadradinhos de chocolate, normalmente chocolate ao leite,
E a pessoa, ela começa e ela dá uma nota para quão gostoso está. Então, a gente pergunta, de 0 a 10, quanto você dá de nota de sabor, de delícia? Sendo 10 delicioso e 0 horrível. Sempre começa 10, normalmente, no caso dela, né, foi de 10, foi de 7, 6, e na última foi 3. Ou seja, a última ela já estava quase passando mal, sendo que chocolate era um alimento que ela comia com muita frequência. E ela saiu da prática extremamente assustada, falando, Felipe, o que que aconteceu? Por que que eu fiquei? Por que que foi tão difícil? Chocolate não é tão gostoso quanto eu achava que era. Né? E aí a gente fala sobre o declínio do sabor, como é importante entender que o início vai ser sempre mais gostoso que o final, né? Essa coisa de deixar o final, o melhor para o final é uma coisa muito comum também, ela fazia isso. O que, quando ela deixava o melhor para o final, ela se forçava a comer tudo para chegar no melhor. Então a gente começou a mudar essa dinâmica também para que ela começasse a não deixar o melhor para o final e começasse a se conectar com a experiência do próprio sabor na língua e no próprio corpo dela. Né? Essa prática é muito bacana, muito legal. A meditação da fissura, aqui a gente também já começa a trazer um pouquinho o conceito de autocompaixão. Então, essa prática ela faz uma relação entre a fissura alimentar, tá? Que em inglês eles chamam de craving, que é um termo que eu acho que ele é até mais certeiro do que fissura, mas enfim, a gente não tem um termo melhor em português. Que é exatamente a relação entre a fissura alimentar e a autocompaixão. Então, essa é uma prática onde a gente estimula a pessoa a perceber como a autocompaixão pode trazer uma sensação de plenitude para essa fissura, fazendo com que o desejo dessa pessoa diminua pela comida. Isso acontece na mesma prática também, essa é uma prática muito interessante. As pessoas saem meio, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu aqui? Por que diminuiu a minha fissura dessa maneira? E aí eu estimulo a pessoa, eu mando o áudio para ela, estimulo ela a fazer essa prática com uma certa frequência ali, pelo menos uma vez por semana, né? Também eu gosto bastante dessa prática. E para finalizar as práticas de Mindful Eating, a gente trabalha também com escolhas alimentares. Então, a gente disponibiliza para elas, eu disponibilizei para ela pão de queijo e bolachas, no caso. Pão de queijo porque eu sou mineiro, tô brincando. Na verdade, no inglês era cheese and crackers, né? Ou seja, seria tipo uma torradinha com um queijinho em cima. Mas eu acho o pão de queijo mais fácil, né? Enfim, né? Pelo menos na época que eu estava tendo presencialmente. Online também eu peço para a pessoa ter, ou então a gente utiliza qualquer outro alimento. Então a gente coloca na frente a pessoa, na hora que ela vai ter que tomar a decisão entre pão de queijo e bolacha ou biscoito, o que acontece? Ela começa a entender melhor o funcionamento de como ela toma a decisão. Então, quando ela considera qual o nível de fome, e esses pensamentos que surgem ao tomar a decisão, ela traz para a gente conversar, e aí a gente começa a entender, ela começa a entender melhor como que ela toma as decisões alimentares dela. Né? Como é que, aí, quando ela escolhe, por exemplo, o pão de queijo, a gente sempre pergunta, por quê? Eu perguntei para ela, por que você escolheu o pão de queijo? E aí ela começa a falar, é porque, pode ser que eu gosto mais, mas aí a gente vai estimulando ela a tentar pensar mais e entender um pouquinho melhor do que está por trás dessa escolha, né? Se tem a ver com a fome, nível de fome física, se tem a ver com o horário, se tem a ver com gosto pessoal, enfim, a gente vai estimulando a vários pensamentos que também essa prática traz muitos insights interessantes.